consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa. Shalom, boa noite, casa de oração. Shalom, filhos e filhas da casa. Shalom a todos. Um grande beijo no coração de cada um. Um grande abraço a todos. Espero que todos estejam bem, guardados em Deus, cobertos pelo sangue de Yeshua, que todos venham estar sendo supridos. Estamos aqui junto a vocês, precisando, por favor, não pense que eu vou estar incomodando, não pense que vocês vão estar nos atrapalhando em nada. Precisando, dar um grito de socorro e a gente vai se fazer presente aí para estar ajudando e tentando fazer o melhor para vocês. Amém? O nosso ministério é servir. O Eterno, quando deu o seu Filho, Ele ensinou através do seu Filho o serviço, o servir. E quando Yeshua dá os 5 ministérios ali em Efésios 4, Ele está dizendo que Ele deu para a igreja. Então, nós, mestres, pastores, profetas, evangelistas e apóstolos, nós estamos para servir a igreja. Amém? Shalom a todos. Eu quero estar compartilhando com vocês aqui uma palavra no Salmo 76. Hoje é culto para a família, hoje é um culto que a gente faz ali na casa, especial para a família, porque é a primeira instituição criada do Eterno, é a instituição na qual Ele fundamentou e Ele fez com que, através da família, a congregação dele fosse formada. Então, antes da gente ter um lugar de adoração construído por pedras, por tijolos, uma estrutura, nós temos que ter dentro da nossa casa a igreja do Senhor, porque a família é a representação prima da congregação do Eterno, tá? Então, esse é um tempo que o Senhor está nos ajuntando em casa, e dentro da nossa casa uma igreja está sendo formada, uma igreja está sendo estruturada, uma igreja está sendo fundamentada, uma igreja está se erguendo para poder enfrentar os dias que virão. Amém? Salmo 76 diz assim: Deus é conhecido em Judá, seu nome é grande em Israel. Eu quero meditar um pouco com vocês nesses salmos, e logo me chama a atenção quando Asaf ele escreve essa canção, esse salmo. Ele diz que Deus é conhecido em Judá, seu nome é grande em Israel. Ele primeiro menciona Judá e depois Israel. Havia um problema que tinha acontecido na questão de que eles estavam divididos depois, né, que houve a divisão do reino, e Judá era uma tribo conhecida como uma tribo pelo seu nome característico de louvor, porém uma tribo de guerra, né? Todo adorador ele entende de guerra, porque todo adorador é um intercessor. Um adorador que não é intercessor, ele só quer que a sua arte, a sua canção, a sua voz, o seu show apareça. Mas um adorador que entende o que é intercessão para guerrear, ele entende o que é tomar o sofrimento dos outros, ele entende o que é tomar a dor do outro e interceder. Então todo adorador é um intercessor, e todo intercessor deve também ser um adorador, porque senão esse intercessor ele só vai
orar, clamar pelas coisas dele. Ele não vai entender que a intercessão dele tem que se tornar uma adoração ao Eterno. E uma adoração ao Eterno não é o que você quer, não é o que você quer dar, não é o que você sente, não é o que sua alma deseja. É o que ele quer ouvir, é o que ele quer ver, é o que ele quer sentir. É para o Eterno. Amém? Então, depois ele vai falando que seu nome é grande em Israel. Hoje eu quero ir além dessas fronteiras. O nome de Deus não é só grande em Israel. Ele é conhecido como Deus de Israel. Mas hoje nós sabemos que Ele é o Deus da nação brasileira, é o Deus da sua família, é o Deus da nossa casa, é o Deus de toda a terra. Assim como diz em Isaías, Ele faz da terra estrado dos seus pés. Ele é Deus de tudo em todos. Porém, alguns não reconhecem isso. Mas não diminui o que Ele é. Ele é Deus de tudo, de todos, independente do que as pessoas possam pensar e querer. O nome dele é grande. Ei, não há nada na sua vida que seja maior do que o seu Deus. Você já deve ter ouvido isso com certeza. Nenhum problema seu é tão grande quanto o seu Deus. Mas eu quero ir além para que você não só atribua a Deus a questão de problemas ou bênção. Entenda, Ele é Deus grande, poderoso, imensurável. A gente não pode medir e a gente não pode imaginar o tamanho dele. Por isso, não só atribua a Ele quando você estiver com problemas, a grandeza dele, e quando você quer uma bênção. Atribua a grandeza de Deus em adoração a Ele. Atribua a grandeza de Deus. Expresse com amor e adoração, com o coração, com a mente, com a alma, com o espírito, a grandeza do nosso Deus, para o adorá-lo, para o amá-lo, porque aí sim a demonstração de filho vem em primeiro lugar. A demonstração de filho exerce sim no coração do Pai uma alegria na qual realmente nos fortalece. Ele diz assim: sua tenda está em Salém, em Sião a sua morada. Ali quebrou as flechas do arco, o escudo, a espada e o aparato bélico. Ei, nada e ninguém vai conseguir parar a igreja do Senhor. Nada e ninguém. Porque ele fala que a sua tenda está em Salém. Salém é lugar de paz. Em Sião a sua morada. Sião onde a lei foi dada. Então ele está falando simplesmente do nosso coração. Ele está falando simplesmente de Yeshua. Por quê? Quem é a nossa paz? A paz que excede o entendimento. Yeshua. Quem é a nossa lei? Quem é nossos mandamentos? O verbo que se fez carne. Yeshua. E ele está falando do nosso coração por causa do que ele faz em nós, morada. E por isso que ele fala: sua tenda está em Salém e em Sião a sua morada. Então Yeshua mora em nós. Yeshua morando em nós, Jesus morando em nós. Ele quebra todas as flechas, todos os arcos, todos os escudos, todas as espadas, todo o aparato bélico. Ele destrói tudo o que for vindo, e tudo que estiver vindo contra os filhos de Deus, tudo que tentam fazer para querer parar a igreja nessa terra, tudo que vierem a tentar arma química, lei, PL, PEC, podem fazer o decreto que for, não vão calar a igreja, porque a igreja não é uma voz por ela mesma, ela é a voz de Yeshua. Ela é a voz de Yeshua que, quando disse ali naquela cruz, está consumado, ninguém mais pode nos calar. Porque a nossa voz não é a voz da nossa alma, é a voz do Espírito de Deus que clama, que geme com gemidos inexprimíveis. Não é mais a voz de um ser humano, não é a voz dos nossos desejos, é os propósitos de Deus gritando em nós. Ninguém vai nos calar, ninguém vai nos parar. Ele vai quebrar arco, vai destroçar toda a lança, vai jogar os carros no fogo. Em nome de Jesus. Assim também é contra aquilo que possa vir contra a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus declaramos que Ele vai despedaçar todo o arco, toda a lança, todo o escudo, todo o material bélico de Satanás, toda arma forjada contra ti não prosperará. Contra a nossa nação não vai prosperar. Toda malignidade agora, em nome de Jesus, declaramos que seja jogada por terra, despedaçada agora. Toda lei maldita, toda artimanha maligna, todos os homens que estão sendo usados
por demônios e pelos seus desejos infames, sejam todos eles derrubados por terra agora em nome de Jesus. Toda liderança religiosa nesse país, cristã e evangélica, que não se posicionar, assim como diz 1 Pedro capítulo 4, diz que ele começará o julgamento pela sua casa, em nome de Jesus, ou se corrigem, ou venham ao arrependimento, ou que sejam derrubados por terra toda liderança falsa, mentirosa e enganosa, todos os usurpadores das ovelhas. Aleluia. Ele diz assim no verso 4: Tu és deslumbrante, mais magnífico do que montanhas de despojos. Foram espoliados os de coração indomável, tomados pelo sono, e nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos. Ele é mais magnífico de qualquer riqueza que você possa ter. Está na hora da igreja parar de começar a olhar os seus belos templos e olhar para a face do Senhor. Quando nós perdemos o tempo olhando para a estrutura, olhando para os belos templos, olhando para os belos shows, olhando para os belos congressos, olhando para os belos pátios, pelas belas estrelas e holofotes, perdemos o foco do reino, perdemos o foco também de integridade, perdemos o foco do caráter, perdemos o foco da verdade, porque isso vai nos deslumbrar e vai fazer com que o nosso coração seja desejoso pelo ouro e pela prata. Mas quando a palavra de Deus está dizendo que ele é mais deslumbrante que montanhas de despojo, é que se eu fixar os meus olhos nele, eu não vou perder a beleza da riqueza, pelo contrário, eu vou obtê-la por inteiro, não por uma riqueza de ouro e prata, mas a riqueza que eu falo é de um caráter polido, de santidade, de ser íntegro, de ter e viver e fluir uma verdade que vai trazer o amor e a justiça do eterno, que vai trazer o reino de Deus sobre a terra. Então, quando ele fala que foram espoliados os corações do indomável e tomado pelo sono, e nenhum dos valentes pode se valer da sua glória pelas suas próprias mãos, ele está dizendo que nada do que eu e você venhamos a fazer para ajudar no reino, nada vai valer se não for pelo propósito dele, se não for pela palavra dele, se não for pela verdade dele, se não for dentro do propósito e dentro do coração de Deus. Deus não precisa de ajuda minha e sua. Ele precisa sim de filhos leais e honrados. Ele precisa sim de filhos que creem na palavra e vivam por ela e fluam ela a ponto de dar até a sua própria vida. Ele precisa sim de filhos que sejam amorosos ao ponto de não desejar o ouro e a prata, mas de ansiar, ter fome e sede da tua presença, ser desejoso da face dele. Filhos e filhas com atos de justiça, filhos e filhas com atos de amor, que encobrem uma multidão de pecado. Em nome de Jesus, ninguém pode se valer daquilo que faz pelas suas mãos, até porque é bem clara a palavra, que quando chegar naquele grande dia, alguns vão falar que curou no nome dele, profetizou no nome dele, pregou no nome dele, fez show no nome dele, fez isso, aquilo no nome dele, e ele vai dizer: afasta de mim, malditos, porque eu não te conheço, porque foi o nome dele. Então nós só somos e fazemos alguma coisa por causa do nome dele, por causa do legado dele, por causa do poder dele, por causa do Espírito dele que habita em nós, né? Assim como Paulo diz: posso todas as coisas, mas em quem? Nele que me fortalece. No verso 6 ele diz: ante tua ameaça, ó Deus de Jacó, carros e cavalos ficaram imobilizados, tu infundes temor, quem pode manter-se diante de ti durante a tua ira? Ei, eu não estou declarando aqui nem profetizando que a ira do Senhor chegou à nação brasileira, não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo uma coisa para você: a nação brasileira, as atitudes desta nação, e eu incluo tudo, não só o povo que conhece a Deus, mas eu incluo também nós, filhos de Deus, que fomos negligentes. Não adianta a gente achar que não, quem fez foi o fulano, o beltrano, a igreja tal, placa tal, denominação tal. Ei, somos o corpo.
dá uma topada com o seu dedinho na ponta da cama, aquela topada, e o dedinho vai doer, mas o corpo todo vai sentir. Então seja o dedinho menor, mas todo o corpo que é grande vai sentir. Então não importa se é um tronco que está fazendo mal, todo o corpo vai padecer. Então a culpa é de todos. Então eu não estou dizendo que a ira de Deus veio, mas eu sei que a mão dele, o tempo das mãos de Deus chegou em nós. E eu vejo juízo e justiça sobre esta nação. Eu vejo o que Deus está fazendo. Nesse dia 5 agora, esse jejum, o Senhor estava nos mostrando o mapa da nação brasileira escuro, em trevas, mas começou a surgir alguns pontos de luz em toda a nação. Começou a surgir ponto de luz, e começou a iluminar. E eu via como nesses pontos de luz, lugarzinhos pequeninos, pessoas que ninguém conhece, que não dão valor, pessoas em becos, vielas e valados, barracos, alguns palacetes, algumas grandes denominações, mas algumas que eu pensava que o Senhor estava vendo e achando graça aos olhos dele. Eu vi escuro porque eles não estavam entendendo que o arrependimento não era pela nação. O arrependimento tem que ser pela igreja, porque quem tem que se arrepender dos seus maus caminhos é o povo do Eterno, o que se chama pelo nome dele. Do céu anunciaste a sentença, a terra fica paralisada de medo. Quando tu, ó Deus, te levantas para julgar, para salvar todos os humildes da terra, até a ira dos homens redundará em teu louvor, e com os resquícios de furor tu te cinges. Quando o Eterno, aleluia, se levanta para julgar, ou para salvar todos os humildes da terra, ele se levanta. Creia, o Eterno se levanta. Eu creio que a nação brasileira não digo uma Sodoma e Gomorra, mas tão parecida, que o cheiro podre do pecado, do que estavam fazendo com nossas crianças, da podridão de tanta coisa errada, de tanta inversão de valores, mexendo com a família, querendo deturpar e trazer valores inversos à palavra de Deus. O cheiro podre desse pecado chegou às narinas de Deus nessa nação. E eu creio nessa justiça e nesse juízo. E ele está se levantando para julgar. Há tempos atrás agora, no começo de fevereiro, antes um pouco do carnaval, nós estamos num culto de Arpitácia, e a profeta da casa, a pastora Tatiane, teve uma visão, uma revelação do Senhor, e profetizou em nome de Yeshua, que o Senhor estava com a sua mão sobre o Brasil e virando uma ampulheta, e estava trazendo justiça e juízo, e estava julgando, a começar pela casa dele. Eu creio que é isso que ele está fazendo. Ele está se levantando para julgar e para salvar os humildes da terra. Os humildes que eu falo é aqueles que não tiveram voz, e nesse tempo dessa quarentena, de estarmos em casa, eles estão tendo voz. Eu vejo pastores famosos, boas palavras, não julgo nada disso, quem sou eu? Mas eu tenho acompanhado tanta gente que eu nunca vi, não conheço, desconhecida, de igrejinhas que dizem, né? De congregaçõezinhas, mas com uma palavra tão poderosa e profética. Tu vendo Deus na vida deles, Deus levantando os humildes, salvando e trazendo palavras tão poderosas. O tempo do Senhor, das mãos deles sobre nós, chegou, e os humilhados serão exaltados, porque estão se humilhando debaixo da potente mão de Deus. O julgamento do Senhor vai começar dentro da casa dele. Fazei votos ao Senhor, ao vosso Deus, e cumpri-os, e cumpra-os. Traga-lhes presentes todas as nações, e depositai em torno dele, que inspira temor. Ele deixa sem alento os príncipes, aos reis da terra faz tremer de medo. Faça votos ao Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Sobre o jejum. E a igreja precisa continuar fazendo. Não foi só um dia, não foi só por um pedido de um apóstolo, não foi um pedido de um presidente. A igreja precisa voltar às suas práticas de jejum e oração. A igreja precisa voltar às suas raízes. E quando eu falo raízes, eu falo da palavra.
voltar à prática daquilo que é a palavra. A igreja, ela se voltou somente para as riquezas, porque a ouro e a prata e a traça e a ferrugem vai destruir. Está na hora da igreja se voltar para aquilo que é eterno, se voltar para aquilo que realmente nos fará ter uma coroa da vida nos céus. Chega de vivermos uma utopia de prosperidade, uma super graça. A graça nunca deixou de existir desde o Velho ao Novo Testamento. A graça sempre acompanhou a lei, os mandamentos. A graça sempre acompanhou todos os momentos da vida, desde do governo humano, desde a lei, desde os patriarcas. A graça sempre existiu. A graça sem lei não existe, a lei sem graça também não existiria. Tragam-lhe presentes todas as nações e depositar em torno dele, que inspira temor. Ele não está falando para que os homens que não o conhecem venham trazer presente. Ele está falando do que eu e você temos para oferecer. Ele deu o seu filho. Ele deu o maior presente de todos os tempos, de toda a humanidade, de todo o céu e toda a terra. E o que a igreja tem oferecido a ele? O que eu e você temos oferecido a ele? Pense nisso. Em toda a terra, o que é que a igreja está se portando para oferecer a ele? O que eu e você temos dado a ele? Temos perguntado se tem agradado a ele, ou simplesmente temos lançado a ele presentes, temos lançado a ele adoração, temos lançado a ele palavra, temos lançado a ele tantas coisas na qual ele nem tem se agradado. Está na hora da gente perguntar o que ele quer. Está na hora da igreja parar com toda a sua agenda e entrar dentro da agenda de Deus e perguntar ao Senhor o que o Senhor quer, o que o Senhor tem para fazer. Porque a gente acha que por ter um propósito de Deus na nossa vida, ou para qualquer lugar que eu for, lá vai ter, lá tem gente que precisa também, mas você sabe se o Eterno quer que você vai estar lá? De repente o propósito que Ele tem para a tua vida é muito maior, ou não tão maior assim que você quer, mas o que é menor que você acha no teu coração, para Deus é o que você tem que cumprir. Não tente mensurar o propósito de Deus para a sua vida, porque foi Ele que deu. Está na hora da gente pensar nisso e começar a botar em prática esse tempo em família, para a gente pensar nisso. Você, como pai, como mãe, você quer que seus filhos te obedeçam e cumpram aquilo que você determina. Quando um filho teu vai fazer alguma coisa, teu filho não pega o teu cartão de crédito e sai para gastar sem te avisar. Então é isso que o Eterno está nos chamando a atenção, para nós vermos como é a nossa casa, como é a nossa família, e corrigirmos dentro da nossa casa, da nossa família, mas também entender o processo de paternidade dele conosco. Ele diz assim: ele deixa sem alento os príncipes e os reis da terra e faz tremer de medo. O Eterno está chegando com suas mãos sobre a nação brasileira e sobre todas as nações da terra. Ele fará tremer de medo esses que pensam que tem poder, que exercem poder sobre a vida das pessoas. Ninguém tem poder sobre nós, porque esse poder foi dado a Yeshua. Ele disse: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Está na hora do senhorio da igreja voltar para a mão dele. Está na hora do governo da igreja voltar para a mão daquele que é, que era e que há de vir, de Yeshua. Chega. É um salmo muito poderoso, como toda a palavra. Precisamos entender esse tempo. Nós, e eu creio nisso, não somos mais o mesmo depois desse tempo. Essa ampulheta que foi virada, esse tempo, nos trouxe grandes e poderosas reflexões, grandes e poderosas maneiras que o Senhor nos deu de estarmos juntos em família e realmente olhar um no olho do outro, de intimidade, maneiras de corrigirmos todos essas brechas, e também dentro disso ver o quão coeso e quão amoroso é estar em família, para entendermos que é esse relacionamento que Ele quer conosco. E nesse relacionamento Ele é Pai. Então precisamos entender
que na paternidade Ele é que manda. Na paternidade Ele cuida. Na paternidade Ele supre. Na paternidade Ele dá direção. Na paternidade Ele é o Pai. Então, como igreja, precisamos entender esse tempo que o Senhor nos reuniu dentro da nossa casa e fundamentou uma igreja, e fundamentou um reino que está dentro de mim e de você. E agora, nós precisamos colocar ele para fora, em prática, e fluir. E agora, entendemos que o Pai está em nós, assim como o Filho declarou: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Por isso que ele fazia tudo que viu o Pai fazer, falava tudo que o Pai mandou ele falar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, que Deus abençoe a sua família. É o tempo das mãos de Deus nessa nação. Se alegre, porque o tempo das mãos de Deus, assim como Davi um dia pediu ao Senhor que eu caia nas suas mãos, porque tu és misericordioso. Saiba que no tempo das mãos de Deus, o agir é dele, a forma de fazer é dele, o propósito é dele, o reino é dele, a paternidade é dele, e tudo que ele fizer, independente do que for, nós o adoraremos, nós o amaremos em todo tempo, nós o amamos e nós o adoramos em todo momento, porque ele sabe todas as coisas, e bom e perfeito e agradável é a sua vontade. Baruch Hashem, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a sua luz e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Ouve, ó Brasil, o nosso Deus é um. Eu irei contigo, eu irei contigo, eu irei contigo e caminharei os seus passos. A minha alma te deseja, a minha alma te procura, a minha alma te deseja. Eu caminharei os seus passos, eu irei contigo, eu irei contigo, eu irei contigo e caminharei os seus passos. A minha alma te deseja, a minha alma te procura, eu caminharei os seus passos. Passos de sangue, passos de dor, passos de sacrifícios